Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje. Vamos escutar uma página de abertura, prestar bastante atenção, que o nosso irmão Edivaldo vai trazer. Logo em seguida faremos a prece e depois o nosso irmão Edson trará a página do Evangelho da noite de hoje. Mas antes de iniciarmos, nós pedimos a todos que colocaram as suas garrafinhas ali na mesa, que por favor no final da reunião não esqueçam de pegar, porque alguns irmãos estão esquecendo a garrafinha, ok? A outra coisa, nós temos ali uma prancheta com a etiqueta, tá? Se vocês precisarem, para colocar o nomezinho de vocês na garrafinha, ok? Vamos agora à página de preparação. Uma boa noite a todos vocês que estão presentes, encarnados e desencarnados, e para você também que está nos acompanhando pelo YouTube, através do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos todos elevando os nossos pensamentos ao alto e já nos concentrando com a mensagem do livro Vinha de Luz, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 70. Guardemos o ensino. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava a Jesus à letra morta, mas ao Verbo Criador. Os símbolos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram os joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem, subordinado aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estilam ensinamentos, formulam imposições e, à maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmo. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Fica para a nossa reflexão. Graças a Deus. Graças a Deus, envolvidos nessas vibrações, trazendo Jesus para bem pertinho de nós, através dos nossos pensamentos, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade onde o Senhor nos permite nos reunirmos em Teu nome, para aprendermos um pouquinho mais do Teu Evangelho e também das leis de Deus, para que possamos caminhar mais leves, mais esperançosos pela face da terra, diante dos desafios que nos chegam. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade bendita, e rogando a Ti que ela nunca nos falte, mas rogando também
que essas vibrações que nos rodeiam, já no início da nossa reunião, vibrações de amor, de paz, de harmonia, possa auxiliar, se estender a todos esses irmãos que caminham conosco, lado a lado, a esses irmãos que se encontram em nossos lares, a esses irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, Senhor, nas casas de recuperação, nas penitenciárias, mas também aqueles que se encontram nas ruas e por aqueles que não têm quem peça por eles. Não sabemos os seus nomes, Senhor, mas temos a certeza que o Senhor não esquece e não desampara a ninguém. Te rogamos, Senhor, que fique conosco no decorrer de todo esse encontro. Mas também queremos te agradecer o auxílio e o amparo dessa espiritualidade de luz, dos mentores espirituais da nossa reunião e a todos aqueles benfeitores que trabalham conosco, que dirigem essa reunião, as irmãs Margaridas, a falange do Dr. Bezerra, a nosso mentor espiritual Catuíde, Miguel, enfim, Senhor, que todos auxiliem e amparem a cada um de nós, agora e sempre. E assim, te pedimos a permissão para iniciar a nossa reunião, te dando graças a Deus. Que assim seja. Vamos agora ouvir o nosso irmão Edson com a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos. Vamos lá então. Hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Amai os vossos inimigos. Então nós estamos falando sobre aquela máxima de Jesus: amai os vossos inimigos, e não apenas aos que nós amamos, ou aos que nos são caros, e que proporcionou à humanidade aí um divisor de águas, ampliando bastante aí a nossa visão de amor. E para que a gente possa ter uma ideia como introdução, aquilo que a gente vai entrar, depois vocês vão entender, de quão revolucionário foi essa proposta, eu me deparei com uma ideia aqui de apresentar para vocês um texto do Velho Testamento, o Salmo 18. Por quê? Porque era, digamos assim, um livro religioso de Adão, quando Jesus apresentou essa proposta. E aí vocês vão entender o que significa esse impacto. E o Salmo 19, que é atribuído a sua autoria ao rei Davi, depois de que ele venceu uma batalha contra seus inimigos. É bom que a gente lembre que a essa época, estamos falando aí de 1000 anos antes de Jesus, mas já depois de Moisés ter colocado para esse povo aí os 10 mandamentos, mas ainda havia guerra. Mas dentro desse salmo, lá nos versículos 47 e 48, diz o seguinte: é Deus que me vinga e sujeita os povos debaixo de mim, que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Então, como eu disse, vocês perceberam, é como se tivesse aqui a figura de um Deus vingativo, mais do que isso, vingativo a favor daquele povo, especificamente. Então, embora o homem nessa época, volto a dizer, 1000 anos antes de Jesus ter vindo à Terra, tivesse já desenvolvido essa ideia, o conceito monoteísta, e até que, de certa maneira, o conceito de fraternidade grupal,
a gente vê que a vingança aí ela está sendo pregada como, né, a supremacia de Deus. E a violência, né, era de quem tinha, né, quem estava atacando a você, que é considerado, né, aquele que que está com Deus. Então a gente vê que o homem não consegue conceber Deus, né, além dessa pequenez, a pequenez daquele instante, daquela condição evolutiva, né, de 3.000 anos atrás. Então, é nesse contexto, né, que a gente precisa entender a proposta de Jesus. Amar o nosso inimigo. Porque muitas vezes a gente acha que a proposta de Jesus está sendo vendo agora para a gente, né? Pô, Jesus está apresentando isso para a gente agora, né? E é muito mais, e já é difícil, né, a gente entender isso agora, com toda essa evolução que nós tivemos de 3.000 anos para cá. Né? Mas 2.000 anos atrás, né, quando ele trouxe essa proposta, digamos assim, o pensamento vigente era esse. Né? Então é por isso que nesse contexto aí, a expectativa em relação ao Messias, que era a própria chegada de Jesus, era de que ele fosse o quê? Né? Ele fosse um grande vingador. E havia já, né, a profecia de que o Messias viria. Né? E que ele, né, viria o quê? Vingar as humilhações que aquele povo tinha sofrido, né, o povo judeu. Então, provavelmente a expectativa era que ele viesse, né, carregando aí o maior dos exércitos, né, e sendo vencedor nessas batalhas e guerras que eles viviam ali contra aqueles que eram, né, seus inimigos, inclusive, né, para provar a supremacia desse Deus, que igualmente seria vingativo. Mas aí olha que coisa, né? Mesmo que, né, que Jesus vem numa manjedourazinha, né? Ali nasce num pequeno e frágil, né, local, e para descontentamento da maioria, né, porque se pensava em alguma coisa mais poderosa. E aí, para piorar, ele prega isso que a gente acabou de falar, né, o amor aos inimigos. E não só combatendo, né, a vingança digamos assim, pela pregação, né, como se fosse, né, um pregador, mas também, né, pelo exemplo, né, um verdadeiro príncipe da paz, né, se a gente for ver. Então, nesse contexto, essa é a proposta de Jesus, e aí a gente vê esse choque, né, que para alguns de hoje em dia também continua sendo um choque. Não é todo mundo que entende essa proposta de Jesus ainda hoje. Agora, e mais, né, Jesus, né, ainda também propôs, né, explicar, né, e vencer aquela expectativa. Ele já sabia que ia encontrar essa expectativa. Né? Então ele tentava mostrar que a vitória não era nesse campo. Né? A vitória seria justamente do ser. Né? Ele não podia entrar vamos dizer assim, nos detalhes da nossa condição de ser imortal. Né? A espiritualidade era algo ainda muito subjetivo, né, para eles. Mas, né, falava sobre a vitória sobre si mesmo. Né? Aí no campo do entendimento, do amor. Então isso já era uma coisa há 2.000 anos como proposta, mas dentro desse contexto. E aí a gente... Por que eu falei esse salmo aqui? Também não foi por acaso. Não só para mostrar, né, a revolucionária proposta de Jesus, o quão revolucionária ela foi, mas também para apresentar para vocês que dentro desse contexto aí nós verificamos a questão da vingança. Né? E essa é o tema que nós vamos falar hoje. Né? Porque nós estamos agora, para iniciar nesse capítulo aqui, 12, uma série de instruções dos Espíritos. E vamos abordar justamente essas instruções, esses sentimentos infelizes que nós ainda carregamos e que dificultam, né, justamente a vivência desses ensinamentos de Jesus. E um desses entraves, um desses sentimentos, né, é a vingança. E para falar sobre eles, vocês vão ver depois, né, o ódio, vão ver a questão do duelo. Mas para falar sobre a vingança,
Kardec escolheu, né, a instrução de um espírito que se intitulou Júlio, né, trazendo para o português, Olivier, que é o item 9 desse capítulo. E através de uma psicografia recebida em 1862, do século XIX, lá em Paris. Bom, nessa instrução, o Olivier, eu não vou ler ela toda, né, mas ele nos diz o seguinte, que a vingança constitui indício certo de nosso estado de atraso, que a ela se dão os espíritos. Desculpa, deixa eu ler de novo. A vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens, da humanidade, que a ela se dão, né, que a ela se entregam. E também dos espíritos que as inspiram. Né? Então, você sabe que dentro do contexto espírita, a gente sabe que não é apenas o plano físico, né? Sempre tem também a participação do plano espiritual, e no processo de vingança, muitas vezes nós temos os dois lados envolvidos. E que esse sentimento, prossegue ele, né, nunca deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita ou cristão. Além disso, né, ele aponta um agravo. Né? Já é uma coisa ruim a gente sequer ter o pensamento, né, depois a gente vai entrar um pouco mais nisso, né, de um revide. Né? Mas, né, o agravo seria daquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, assumindo aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam, como a falsidade e a baixeza. É quando ele toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, seria a própria morte, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. E ainda assevera: covarde, o que se vinga assim, porque é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Finaliza então: fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos, né? 3.000 anos atrás, né? Acabamos de falar aqui uma passagem do Salmo, né? Todo espírito, agora sim, né, se referindo a nós que estamos estudando a doutrina, todo espírito que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa o quê? Fora da caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. É até um pouquinho maior que isso, mas esse basicamente foi o resumo. Então, essa é a visão do nosso irmão em relação à vingança. É claro que analisando esse texto, a gente vai, muitos dessa sala aqui, numa avaliação assim apressada, mas vamos dizer assim, isso não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu não desejo me vingar de ninguém, e muito menos revestido dessa hipocrisia, né, que o nosso irmão se referiu aqui. Quando a gente vai, além de desejar a vingança, vai trabalhar, né, pelo mal dessas pessoas aí, pelas costas. Não, isso não é comigo. Fiquei pensando um pouco nisso, né? Mas será que é mesmo? Será que apesar desses 2.000 anos passados, com essa proposta revolucionária que Jesus nos trouxe de amar os inimigos, a gente terá realmente assimilado no detalhe, integralmente esse ensino?
e principalmente nos livrado assim, nesse momento, completamente do sentimento primitivo de vingança, que a gente tem que começar a analisar, né, o que vem a ser esse sentimento. Porque é claro que com as palavras que o nosso irmão colocou aqui, e é bom que se diga, né, ele escreveu isso no século XIX, né, há mais de 160 anos, é provável que até a humanidade tivesse um pouco mais, né, afeita, ou seja, que fosse mais comum, né, essas questões relacionadas à vingança. Então, alguém poderia até dizer assim, né, a gente pode até pensar, não, já que você está falando isso, Edinho, dessa forma, né, eu tenho que admitir, né, eu posso até pensar, né, vamos dizer assim, se é verdade que ao nos sentirmos, digamos assim, atingidos por algo, né, seja justo ou não, né, a gente se não fizer nada, ou seja, se deixar levar pelo nosso instinto, a gente não tem a intenção do revide? É a nossa intenção. Então é muito difícil lidar com isso mesmo, né? A gente, quando recebe uma dor, a gente tem como intenção, ou melhor, tendência, né, revidar aquilo. Então tá bom. Sob esse ponto de vista, você está certo, Edinho. Não vou dizer que eu nunca pensei nisso, né? Mas eu logo me recomponho e esqueço aquela ofensa imediatamente, né? E assim desaparece também meu sentimento de vingança. Aí já estou fazendo assim um desdobramento, né, dessa análise. Aí a gente tem que se perguntar, mas será que é mesmo, ainda assim? É isso mesmo? A gente esquece completamente? Então, no primeiro momento, pode ser que a gente até se convença disso, né, de nosso imediato e sincero perdão. Mas será que a gente, às vezes, não guarda essa mágoa? E aí, quando guarda, o que acontece? Aparece mais à frente alguma oportunidade, digamos assim, alguma situação em que esteja envolvida essa pessoa que nos, né, ofendeu, nos trouxe algum prejuízo. Será que a gente consegue, se tiver a oportunidade, vou falar aqui entre aspas, né, de dar uma rasteirinha, ou de dar uma lição, né, para alguns vão falar assim para a gente, não, eu vou dar uma lição, né? Ou até mesmo só espera, né? Assim como que torcendo que os projetos daquele irmão ali não vão adiante. Ele não merece. Ele não tem moral para isso. Ele me atingiu. Aí a gente começa a perguntar algumas coisas, né, que poderiam, dentro daquele discurso do Olivier, a gente está isento. Mas quando a gente vai para uma análise sincera e detalhada do nosso dia a dia, a gente vê que se a gente não tiver uma vigilância muito forte, a gente vai ser, né, certamente pego, né, por esse sentimento de vingança e até realizá-lo sem mesmo se dar conta disso. Agora, nós não somos perfeitos. A gente tem que entender que não é vergonha a gente admitir isso aqui que eu estou colocando para vocês, né? Que pode ser que esteja acontecendo, né? Então, vai surgir o desejo de vingar-se, né? E o que a gente tem que fazer, o que importa aí, né, pelo menos, né, dentro daquilo que a doutrina nos propõe, né, é que diante desse primeiro pensamento a gente busque logo uma reflexão, que é inclusive o que a gente está fazendo aqui. Então, né, logo de cara, uma oração pedindo perdão a Deus, porque efetivamente nós tivemos o pensamento, né, esse sentimento nos assaltou, né, e pedir a Ele que Ele nos livre desses sentimentos primitivos. Ele nos assalta justamente porque nós temos os nossos instintos. A diferença da nossa atual condição de espírito na fase original de nosso estado evolutivo é que nós vamos controlando esses instintos. Então, se a gente não estiver sempre atento, né, até que a gente consiga vamos dizer assim, uma condição de não precisar nem ficar mais atento, porque a gente vai fazer aquilo com tantas vezes que um dia, né, assim como o espírito puro, né? Mas então a gente vai pedir a Ele que esses sentimentos primitivos negativos, né, que ele já traz dentro de mim, possam ser, né, contidos, né,
E a gente vai, com isso, desejar, né, aprender a lidar com eles e a perdoar sempre. Então, o que a gente deve fazer? Já para a gente terminando aqui. Vamos começar a analisar o seguinte. O que a gente está fazendo aqui é uma reflexão, não é isso? Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é estar em constante reflexão. Porque a gente tem essa dificuldade, né? A nossa imperfeição, ela deriva de condicionamentos seculares. Então, não adianta a gente vir aqui uma vez e depois achar que isso que o Edinho falou aqui vai ficar na nossa mente, né, por toda a vida. Não. A gente precisa vir toda semana, ou não vir aqui, mas tem que estar diante de reflexões, pode ser até feitas com você mesmo, né, a todo momento. E aí, analisar, por exemplo, quais são os efeitos, né, desse sentimento. Porque quando a gente analisa os efeitos do sentimento, né, a gente está vendo prematuramente quais são os efeitos que ele pode trazer para a gente. E aí, analisar racionalmente se aquilo me convém. Então, vamos começar analisando aqui, por exemplo, que a Joana de Ângeles nos instrui sobre a ação maléfica da vingança sobre o nosso corpo. Diz ela, abre aspas, a sede de vingança é lamentável conduta espiritual, que termina por afligir aquele que a vitaliza interiormente. Cabe ao indivíduo envidar todos os esforços para vencer esse sentimento inferior que lhe constitui motivo de demoradas angústias, porquanto é impossível desfrutar da infelicidade alheia, alegrando-se quando o outro sofre. Então isso é impossível para o ser humano. Ele já está, logo nesse aspecto, ele está defrontando a natureza. Né? E quando a gente defronta a natureza, sempre o efeito é o sofrimento. É como ela diz aqui, a aparente alegria, resultado da satisfação por sentir-se vingado, ou muitas vezes, né, simplesmente por aquele fato que eu te falei, né, por ver o outro não, né, prosperar por algum motivo, logo se transforma em profunda frustração por desaparecer-lhe o motivo existencial. E isso resulta em quê, gente? As distonias e os transtornos de equilíbrio emocional. Isso vocês podem ver. Todos os seres que se entregam à vingança são doentes, né? Físicos e mentais. E a gente pode também puxar isso não só pela Joana, vamos puxar pela ciência. A ciência já constatou que o desejo de vingança estimula a produção daqueles hormônios, cortisol, adrenalina, a noradrenalina, todas elas envolvidas com o quê? Com estresse, com ansiedade, tudo que leva ao quê? A um desequilíbrio, né, do nosso aparelho, né, do nosso aparelho corporal. Além disso, agora indo mais para a parte, né, da ciência das doenças mentais, também já comprovou que a vontade de se vingar gera vários outros males mais complexos, na linguagem deles mesmo, como o transtorno obsessivo-compulsivo e a fobia social. Isso é comprovado também. Então, em resumo, os efeitos colaterais, né, dessa busca por vingar-se, eles são extremamente danosos para o nosso corpo, para a nossa mente. Né? E ao observar a sua história, né, no final desse processo, se é que muitas vezes há um final, né, porque às vezes existe uma busca infindável, né, esse indivíduo ele vai ver que não construiu nada além de quê? De uma vida dependente, vinculado, né, a um fato que não tem mais volta. Ele só prejudicou a si mesmo, perdeu tempo. Por falar em perder tempo, a gente pode ver isso sob o ponto de vista meio encarnatório. Você imagina o que é a reencarnação para a gente? Falando agora do lado do ponto de vista espírita. Né? Nada mais, 5 minutinhos, né? Nada mais, né, do que a nossa oportunidade, né, de evoluir. Imagina a gente gastar o tempo, né, nesta
nesse prendimento, né, que só vai nos levar a esses efeitos danosos, nocivos. Né? Ou seja, não tem nada de inteligente. É o que a gente precisa refletir também, agora, sob o ponto de vista da origem disso tudo, que é uma coisa que a gente às vezes não faz. Normalmente, né, sempre nós vamos, num processo de vingança, transferir a responsabilidade ou a causa a quem? A quem nos ofendeu. Mas a verdadeira origem desse sentimento, a gente sabe que está em nós. Está muito associada ao quê? Normalmente, o que acontece? A vingança deriva de uma ofensa. Mas a gente se ofende por quê? Né? Mahatma Gandhi sempre nos ensinou isso. Né? Não é o problema, se alguém está me ofendendo, é que eu estou me sentindo ofendido. Se alguém disser assim, olha, você, né, é isso. Você tem que avaliar se você é isso. Você é isso. Então nosso irmão está com razão. Né? Agradeça a ele por te lembrar que é isso. Se você não é isso, né, você não tem que dar atenção para o nosso irmão. Né? É um verdadeiro, né? Uma verdadeira receita de paz, né? Porque né? Então o que acontece? Quando nós temos o nosso orgulho ferido, olha o orgulho, né? Ou até mesmo o egoísmo, quando se trata de alguma coisa, de alguém nos ofender, tentando tirar alguma coisa que a gente tem como sendo uma coisa de possessão muito grande. Então é o que nos explica Joana de Ângeles. Cabe ao infrator desenvolver a coragem para entender que o problema não procede do exterior, da outra pessoa, porém dele mesmo, em razão dos seus conflitos, da sua limitada percepção de consciência, em razão do trânsito em faixas primárias do conhecimento. Todavia, abrindo aí uma porta, né? Resolvendo-se por adquirir a saúde emocional, cumpre-lhe esforçar-se por reverter a situação, domando as más inclinações. Essa proposta do nosso codificador, Allan Kardec, dentre as quais ela destaca a sede de vingança. Então, meus irmãos, o que foi a minha meta aqui? Né? Trazer vários motivos, né? Primeiro, lembrar, né, da proposta de Jesus, que é o que nos inspira nesse capítulo, mas também trazer vários motivos para a gente não pensar, né, na vingança como mesmo aquelas mais sutis que eu mencionei aqui. Né? Então, que a nossa vingança seja a capacidade, se a gente quer fazer alguma reação diante de uma ofensa, é que diz aqui, que a nossa vingança seja a capacidade renovada, a todo momento, né, renovada, de retribuir todo o mal com o trabalho. E sem pressa, já que a gente não é perfeito, exercitando compreensão, exercitando amor, a gente vai caminhando aí, né, ao entendimento, né, dessa proposta de Jesus, de amar os nossos inimigos. E ao mesmo tempo, né, vamos sendo os construtores, né, da paz. Né? Toda oportunidade a gente verificar se não há um meio de escapar à violência, se entrar na questão, na possibilidade do entendimento, né, que sempre vai vencer, né, esses sentimentos inferiores a que eu mencionei, né, falamos da vingança, falamos do ódio, né, nesse microcosmos, né, que Deus nos legou. Tem que lembrar, quando eu falo microcosmos, né, estou me referindo aqui à nossa missão individual. Né? Começando, inclusive, nesse exercício da onde? Né, do nosso lar. Né? E se expandindo aí, na medida da nossa capacidade, a todos os nossos irmãos em humanidade. A paz de Jesus esteja com nós. Vamos mais uma vez unir os nossos pensamentos, te agradecendo, Senhor Jesus, por mais essa página, esse banquete que o Senhor nos permitiu e nos ofereceu na noite de hoje, através do Teu Evangelho, mais uma vez chamando a nossa atenção
para a necessidade do nosso refazimento moral e dar continuidade à nossa caminhada evolutiva na face da Terra. Gratidão, Senhor, por essas páginas que nos esclareceram, que também têm a intenção de nos libertar de velhos conceitos que adquirimos nessa longa caminhada. Mas essa oportunidade de sair daqui renovados em entendimento, renovados de nossas esperanças, de dias melhores, feitos por nós mesmos com a Tua ajuda, Senhor. Muito obrigado. Queremos Te agradecer também por todas essas bênçãos que aqui foram oferecidas, acalmando nossas mentes e corações, refazendo, fortalecendo o nosso corpo físico e espiritual, e dando-nos a certeza desse auxílio e desse amparo a todos os nossos irmãos em humanidade. Queremos Te rogar, Senhor, que fique conosco na segunda parte da nossa reunião, onde todos esses bálsamos, energias, serão mais uma vez oferecidas através dos nossos médiuns passistas sobre a Tua coordenação e sobre o Teu amparo, Senhor. E assim, Te pedimos por encerrar essa primeira parte da nossa reunião, Te dando graças por tudo, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Quanta luz nesse ano.